E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha. Como é que está a vida de vocês? Tudo em paz? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Amapá, onde vocês estiverem no Acre, vocês estiverem em Minas Gerais, onde vocês estiverem aí em várias cidades desse Brasilzão infinito, Brasil de muitas cidades, né, de cidades grandes, cidades pequenas, onde vocês estiverem, onde nosso conteúdo chegar. Muito obrigado mesmo por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado, agradecendo também a Deus, porque sem Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós não somos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, é aquele que nos movimenta todo dia, que nos tira da cama pra gente ir, né, avançar e fazer coisas aí, realizar coisas aí. Deus que nos dá esse poder, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, beleza? Tranquilo? Então te pedindo aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970, entra aí no meu Instagram, beleza? Te pedindo, hein? Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente tá aqui preparando aqui as carrapetas aqui, amarrando aqui as coisas aqui para um vídeo bacanão, depois que passar 10 segundos, o tempo de ir ali na geladeira, tomar uma água, você não sai daí, beleza? Não sai daí porque a gente volta em 10 segundinhos aqui, 10 segundos. Só terminar aqui você tem um vídeo aqui, tranquilo? Então não sai daí, volto já já. Valeu, tchau, tchau. Pronto, voltei, beleza? Foi o tempo ali de tomar uma água e voltar aqui. Bom, em 1964, assim, 1961, né? Vamos voltar um pouquinho mais antes. Em 1961, Stan Lee, junto com Jack Kirby, criou o Quarteto Fantástico, que foi aquele estouro de vendas. Oh, a maravilha! Os personagens, né? O Reed Richards, o Tocha Humana, o Senhor Elástico, a Mulher Invisível, coisa, fizeram muito sucesso. Fizeram aquele sucesso, né? Decalcado lá da Liga da Justiça e outras coisas lá da DC. Fez muito sucesso. O Stan Lee reformulou a ideia de personagem, né, de quadrinho, aquela coisa do personagem super-herói super poderoso, tipo Superman. Não, vamos pensar em personagens de quadrinho com problemas existenciais ou perseguidos por conta de questões de serem mutantes, aquela coisa, né? Aí vamos ao Quarteto Fantástico, e logo depois eles criaram o Homem-Aranha. Criou o Homem-Aranha, um rapaz que ganha poderes extraordinários por conta de ser picado por uma aranha radioativa, mas aí ele era uma pessoa com problemas de dinheiro, tinha um problema com o tio, com a tia, aquelas coisas todas. E aí ele depois de um certo tempo, ele pensou, agora vamos criar um personagem que tem alguma deficiência física, alguma coisa desse naipe. Aí ele brilhantemente pensou assim, rapaz, que coisa, né? Que tal se a gente criasse um personagem que tivesse deficiência visual, ó? E aí surgiu o quê? Surgiu o Demolidor, ou Defensor Destemido, né? Como algumas editoras chamaram no Brasil, o Demolidor, o DD, Defensor Destemido, ou Demolidor, né? E ele não foi de cara assim, um sucesso de vendas. Os desenhos eram do Bill Everett, 1964, para ser mais exato. O personagem não tinha lá histórias boas. Eu mesmo li uma centena de edições, né? Inclusive saiu as edições no Brasil encadernadas há algum tempo das primeiras histórias, 20 histórias, 30 histórias, e o personagem não era lá, não tinha lá o mesmo, não tinha a mesma, algumas pessoas até gostam, mas não tinha o mesmo punch do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, né? Com desenhos do Jack Kirby, aquelas coisas extraordinárias, mas ele foi seguindo, né? Foi seguindo lá com seu Homem-Coruja, aquelas coisas lá dos anos 60, 70. E aí, em 1979, a revista já estava mal das pernas pra caramba, já estava com Dave Michelini, eu não lembro, vou botar o nome do autor que estava escrevendo à época. E um jovem desenhista entrou para a história e para a revista em 1979. E aí pronto, aí a revista tomou outro salto, né? Um salto de qualidade. Logo o outro autor foi embora e o Frank Miller pegou essa revista e transformou, né? Criou a Elektra, deu uma nova, botou o Hulk para brigar logo nas primeiras edições com ele, o Ben Urich descobre a identidade, aquelas coisas extraordinárias, com desenhos extraordinários. Nos anos 80 foi uma revolução inacreditável com o personagem.
Inclusive tem a história em que o mercenário mata a namorada, né? Mata a mercenária grega Electra, que publicado pela Abril em 1984, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado, vai aparecer aqui o letreiro. Seguinte, isso foi algo extraordinário para o personagem. O personagem nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, depois da passagem do Frank Miller por essa revista. E aí, em 1987, o Frank Miller convidou um artista chamado John Romita Jr. para fazer uma espécie de ano 1. O nosso queridíssimo Frank Miller já tinha passado pelo Cavaleiro das Trevas, né? Você está vendo a capa aqui da primeira edição do Cavaleiro das Trevas, ó. Outras edições do Cavaleiro das Trevas aqui do Frank Miller, tá vendo? Aqui, ó. Cavaleiro das Trevas 3, ó. Tá vendo? Ele já tinha passado ele abandonou o personagem, né? Deixou na mão de outros autores lá e foi cuidar da vida e foi fazer filme, roteiro para filme. O homem era uma celebridade depois do Cavaleiro das Trevas e fez muita coisa. E aí, e o ano 1, né? Teve o ano 1 do Batman com o Dave Mazzucchelli. Inclusive, esse Dave Mazzucchelli foi o homem que fez o ano 1. Foi uma revolução, foi uma coisa assim, olha mais algo feito aqui pelo Frank Miller, os 300, ó. Vendo? E aí em 1987 ele convidou o artista John Romita Jr. para fazer uma espécie de minissérie, ou na época pensou-se numa graphic novel, o Demolidor, o Homem Sem Medo. Uma graphic novel em 87, e isso foi 87, 88, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 7 anos. O Frank Miller fazendo coisas e Deus, né, mexendo para cima e para baixo, mexendo para lá e para cá com um monte de coisas, e o John Romita lá ocupado em fazer a minissérie que a princípio era para ser construída como se fosse uma graphic novel, bem anos 80, mas o processo foi se avolumando, o Frank Miller foi escrevendo mais e mais páginas. E aí só em 1994 que foi publicada essa edição aqui completa da Editora Abril, né? Mas ela foi publicada originalmente em 4 edições. Aqui é o ano 1 do Demolidor, que vai contar a origem dele, vai contar como ele nascido pobre lá num bairro nova-iorquino chamado Cozinha do Inferno. Ele vivia por ali, ele brincando, e o pai era lutador de boxe, numa espécie de Rock 1, né? Lutador de boxe fracassado. Ele tem uma mãe que sumiu, desapareceu logo depois do nascimento dele. Aparentemente, o Frank Miller deu como uma freira, né, no ano 1, na Queda de Murdoch, que foi outra saga extraordinária, desenhada pelo Dave Mazzucchelli. Queda de Murdoch, você deve estar vendo a capa aqui. Dá-se a ideia de que a mãe dele se tornou uma freira. Inclusive, ela tem uma passagem aqui que ela cuida do Murdoch, de uma situação aqui, logo na revista. Então, esse pai é um lutador de boxe, a la Rock 1, e ele é achacado pelas pessoas que comandam lá o lugar, ele já é um lutador já velho, e ele precisa de sustentar a casa, né? Então ele se oferece para lutas, e essas lutas são meio armadas, luta de boxe armada. E ele é uma espécie de, também, os caras colocam ele para ir lá achacar os comerciantes do bairro, né, do lugar, para tirar dinheiro deles. Aquelas coisas que a gente sempre pagando proteção, como se dizia, né? Pagando proteção. Isso acontece em muitos locais aí no próprio Rio de Janeiro e outros locais onde a criminalidade impera. A máfia, né? Uma espécie de máfia. E o pai, sempre com crise de consciência, numa situação lá qualquer lá que o sujeito manda ele perder a luta, ele não perde e acaba sendo assassinado logo depois. E só para dizer que antes desse acontecimento, o Matt Murdock, ele sofria bastante com os meninos da escola, os meninos chamando ele de Demolidor, porque o pai dele tinha uma fantasia, né, com uma coisa meio demoníaca, com um desão no peito, como se fosse aquelas lutas livres arranjadas. Ele tá andando na rua, ele treina sozinho, né, para poder descontar a raiva dele. Ele treina sozinho lá no local lá onde seria o ringue, né, seria uma coisa de ringue. Ele pega lá e luta para ficar, e vai ficando forte. Um dia ele tá andando na rua
Um dia ele está andando na rua lá pelo centro, aí ele vê um velho provavelmente deficiente visual andando, atravessando a rua, e vem um caminhão e derruba um monte de latas, né? Latas com produtos químicos, né? Com produtos químicos, e ele acaba se tornando cego. A cena é essa aqui, ó. A cena é essa aqui, tá vendo? Ele acaba ficando cego, mas aí por conta dos produtos químicos que adentram os olhos dele, o corpo dele, ele adquire uma visão, como se fosse uma visão extra. Ele se torna cego, mas a audição se torna extraordinária, o olfato extraordinário, e ele tem uma percepção como se fosse um radar, né? Como se fosse um radar que faz com que ele perceba coisas assim. A audição dele vai a quilômetros, é uma super audição, um olfato extraordinário. Ele tem esse sentido, né? Esse sentido que dá a ele uma possibilidade de poder andar pelos locais sem trombar. É um negócio extraordinário. Isso foi muito bem explicado na origem, né? Na origem lá do Stan Lee e do Bill Everett, em 1964, na primeira edição, que você está vendo a capa aqui. Você está vendo a capa aqui, que é a da origem, que foi publicado acho que a Ebal. Eu não sei se a Ebal publicou a origem, mas a editora Block publicou em 1975 a primeira edição, que você deve estar vendo a capa aqui, né? Essa edição que eu tive durante muitos anos, essa edição do Demolidor, que era a base, essas histórias do Demolidor da origem era a base, tanto que em 1983, 84, eu tive contato com a edição do Super Aventuras Marvel, número 9, e eu achei o desenho do Frank Miller esquisito e não quis saber da revista durante anos, porque eu tinha uma ideia do Demolidor, daquele Demolidor das antigas, das primeiras histórias justamente da Block, então eu não quis saber. Aí ele desenvolve exatamente isso, ele praticamente quase morre, tá vendo aqui, ó? Ele quase morre, mas aí ele sai do hospital e ele percebe que ele está diferente. Olha aqui, ó, cego, vendo? Um desenho primoroso do John Romita Jr. Ele é cego, mas com esses poderes, como vamos dizer assim, desenvolvidos, né? Por conta do acidente químico, tá vendo? E ele sabe que ele está diferente. Olha lá, as pessoas falando aqui, uma tragédia, Sr. Murdoch. O senhor tem toda a nossa solidariedade, mas compreenda que nossa corporação não se julga responsável, que é o pessoal lá do caminhão das indústrias químicas. Obviamente, o nego está pulando fora, né, de pagar qualquer tipo de indenização, né? Foi seu lixo que feriu meu filho, cachorro. Vamos ser francos, Sr. Murdoch. Se falar com a imprensa ou tentar mover uma ação, nós vamos revelar seu envolvimento com o manipulador, que é o sujeito que controla ali o lugar. O garoto está cego, nada pode mudar isso. Quer que ele também seja filho de um presidiário? E o menino escutando tudo, né? Aí, ok. Dias passam. Todos têm pena de Matt. Todos querem ajudá-lo a atravessar a rua. Mas não há piedade no homem que o espreita, que é o Stick, criação do Frank Miller. O Stick é uma espécie de ninja, né? Um homem conhecedor de técnicas ninja, que ele já tinha tentado contactar a Elektra, mas a Elektra estava fora de qualquer possibilidade, né, humanamente falando, entendeu? Isso vai ser contado na primeira história desenhada e escrita pelo Frank Miller, né? Escrito e desenhado, Demolidor, que aí ele faz uma repaginada no personagem. Muito das coisas antigas que o personagem tinha passado lá na mão de outros autores é praticamente esquecido. Alguns personagens voltam, nós temos o Gladiador, nós temos o próprio Mercenário, que vai ser um personagem que o Frank Miller vai trazer com muita força. O Justiceiro mesmo, né, vai enfrentar o Demolidor em algumas dessa primeira fase. Essa primeira fase que o Demolidor está nas mãos do Frank Miller. Que ele vai fazer uma revolução, até a morte da Elektra, ele vai fazer uma revolução. Depois, como eu disse, ele vai abandonar o personagem e vai fazer outras coisas, vai cuidar de outras coisas. Mas esse Stick, junto com a Elektra, são duas criações do Frank Miller que não havia nas histórias antigas lá. Então o Frank Miller meio que passou uma borracha em muita coisa que havia se escrito do Demolidor, né? Histórias bobas, tipo o irmão o irmão gêmeo do Matt Murdock, aquelas coisas lá dos anos 60 e 70, que são assim, hoje absurdamente, até acredito eu, esquecidas, né? Se alguém resolveu trazer esse material de volta, sei lá, né? Do jeito que o mundo é. Olha aqui,
esse desenho aqui do John Romita aqui, ó, do pai, né? Promete, filho. Aqui, eu não posso estudar o tempo todo, pai. Os moleques me chamam de bichinha, eu fico louco. Dá vontade de bater em todo mundo, se eu pudesse eles iam ver. O senhor ia bater neles, ia massacrar todos. É, ia mesmo. E olha onde os meus punhos me levaram. Pela sua mãe, Matt, por ela, você tem que ser especial, não pode ser como eu. Vai, filho, promete. E o Matt promete. Isso aqui inclusive, essa arte aqui, foi feita. Aqui tá com o John Romita Jr., né? O Frank Miller fez. Se eu encontrar essa arte nos Google da vida, eu vou colocar aqui. Que é a arte que o Frank Miller fez na origem do personagem. Na origem do personagem reformulada que o Frank Miller fez. Se eu encontrar a arte, ela vai estar aqui. Se eu encontrar a arte por aí, paciência. Mas é justamente esta aqui, ó. Que é o pai prometendo ao menino que o menino ia se estudar, né? Aí quando o Matt Murdock, criança, volta dizendo que bateu nos garotos, o pai dá um tapa nele, ó. O pai dá um tapa nele. Não é isso que ele quer. Ele quer que o filho estude, que o filho seja alguém na vida, não seja como ele, né? Voltando. Aí esse stick vai treinar o Matt Murdock, né? Vai assim, olha, vamos ver se a gente dá um jeito, porque a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas, né? Pessoas extraordinárias para enfrentar o grupo que está vindo aí. E a Elektra justamente poderia estar, mas não está. Ela está no lado do mal, no lado negro da força. Então ele vai treinar o Matt Murdock, né, vai fazer ele desenvolver, né, as qualidades. Esse stick vai voltar futuramente, porque isso aqui é o ano 1 do Demolidor. Vai voltar futuramente quando os poderes, esses poderes do Demolidor ficarem bem descontrolados, a audição ficar acima quando a audição dele ficar, né, muito maior do que quando ele estiver perdido, ou ele perdeu os poderes, ou ele perde os poderes, ou fica muito, e o stick acaba voltando, né, acaba voltando para organizar a vida dele. Então ele vai ensinar aqui, ó, ele vai dar o caminho, para o personagem, tá vendo? Vai dar o caminho para o personagem vai desenvolver poderes, e o pai morre, né? E o pai acaba morrendo, como eu falei. Olha que arte maravilhosa aqui, ó. Olha aqui, ó. Vendo? Vai desenvolver esses poderes. O pai é assassinado. E aí o Matt Murdock se perde aqui, ó, na luta. Aqui, ó. Na luta. Ele vai ter essa luta. Que isso também é contado lá pelo Frank Miller, escrito e desenhado pelo Frank Miller. Lá nos anos 80. Quem não leu isso? Tem essa saga hoje aí pelas editoras que estão republicando os quadrinhos. Tem aí em português fácil, não é difícil de se encontrar. Se você não leu, olha aqui, ó, ele vai ganhar essa luta. Ele vai ganhar a luta, porque o Matt Murdock está assistindo na plateia. E ele não vai decepcionar o filho. Entendeu? E aí ele acaba sendo assassinado, né? Ele acaba sendo assassinado por esse pessoal. O Matt Murdock, obviamente, fica louco com isso. Ele se perde. Ele vai lá, né? Ele vai lá e pega os caras. E arrebenta com os caras. Ó. Ele contra um monte, interessa. Ele vai fazer a vingança. Quando ele faz a vingança, o Stick simplesmente abandona ele. Assim, não era isso que você não está sendo treinado para esse tipo de coisa, para fazer vingança pessoal. Aqui, ó. Fazer vingança pessoal. Não é isso. Ele vai perseguir os caras, ele vai matar, vai torturar os sujeitos. Ele está sendo levado pelo sangue, né? A raiva, o ódio, a vingança. Tudo isso, né? Tudo isso contrário ao ensinamento dos ninjas lá, do Stick. Tá vendo? E aí ele é abandonado. E aí ele comete um erro, né? Ele está perseguindo os caras. Na história do Bill Everett, do Stan Lee, né? O sujeito lá, um dos responsáveis lá, morre tendo um ataque cardíaco. Lá na história do Stan Lee, tudo bonitinho, né? Lindinho, os desenhos redondinhos. A coisa tem função, né? Tem aquela época, 1964. Isso foi contado na primeira edição do Demolidor, como eu contei, 1964. Entendeu? Mas aqui o negócio é bem mais brabo, né? Ele vai pegar, que obviamente isso aqui não está na edição original, ele vai atrás do sujeito. Aqui ele não está vestido de demolidor, tá? Isso viria depois. Ele pega um sujeito e na briga lá uma prostituta
cai, né, de uma janela e morre. Se esbagaça lá embaixo. E isso fica, né, ele fica completamente perdido, ele vai procurar o Stick, só que o Stick sumiu, o Stick não quer saber dessa situação, ele larga ele, tá vendo? Ele vai procurar o Stick depois da menina ter morrido, ele se torna responsável pela morte de alguém, né, um inocente, pode dizer assim, né, uma prostituta inocente. Aí ele vai procurar o Stick tinha abandonado, ó. Stick, grita até a voz ficar rouca e a garganta áspera como lixa, Stick, mas não há resposta. Aí o Stick aqui conversando com alguém aqui, né? Reconsidere, Stick, o menino tem talento. Não, eu me enganei sobre ele. Você vive repetindo que nós precisamos de toda ajuda possível. Ele é indisciplinado emocional. Olha o que fez essa noite. Stick, nós somos a única coisa que se coloca entre o mundo e a força das trevas, mas estamos ficando velhos. Necessitamos de sangue novo, força jovem. Nessa geração só nasceram 2 adeptos, Matt Murdock e a menina Electra. Electra já foi infectada pelos caminhos sombrios, pode até ser recrutada pelo inimigo. Matt Murdock deve ter mais uma chance ou outro teste. Chega, Rocha, nada de discussão, não podemos comprometer nossa ordem. O garoto falhou, é inútil para nós. Isso lembra muito Guerra nas Estrelas, né? Guerra nas Estrelas, Star Wars, a força do mal que leva lá o Darth Vader, né? O pai do Skywalker. Vendo? Ele conversando aqui com o sujeito aqui, ó. E o Matt Murdock tá por sua conta, né? Ele vai ajudar algumas pessoas. Ele vai acabar tendo contato com a Electra. Ele vai conhecê-la, vai se apaixonar por ela. Ou ele aqui correndo, ó, pelos prédios. Aqui nessa época, o John Romita Jr. tava com a arte. Depois eles fizeram um Super-Homem aí. Fizeram a origem do Super-Homem ano 1, que eu consegui ler uma edição, eram 2. Consegui ler uma edição, muito fraco. O Frank Miller depois foi perdendo a mão, né? Com o tempo foi perdendo a mão com as histórias. E o desenho também do John Romita, também na época, não me auxiliava. Aqui estava com a arte final do Al Williamson. Aí o esquema é outro. Aí aqui é anos 80, 90, né? Aqui é outra história. Que é a Electra, os contatos com a Electra. Que depois vai ter a Electra Assassina. Ele vai fazer a Electra Assassina com o Bill Sienkiewicz. Ele vai sim fazer um estrago, né? Um estrago. Mas nessa época aqui, os dois eram muito bons, tinha arte final do Al Williamson. Aí o desenho realmente era outra história. Eu tenho até aqui, ó, na revista Super Aventuras Marvel, essa aqui, que eu tenho em mão, o próprio Demolidor, desenhado pelo John Romita Jr., com o desenho do Al Williamson, com a arte final do Al Williamson aqui, ó. Olha a capa aqui da época aqui também, ó. Vendo? Ó. Aqui é a história escrita pela Innocent. E essa aqui seria a edição... seria, deixa eu ver se tem aqui, é o Demolidor 255 de 1988. Aqui, ó. A arte também muito boa, mesmo em formatinho. Arte muito boa deixa eu pegar aqui o Demolidor aqui, né? A queda de Murdock, gente. Quem não leu, realmente... Olha aqui, ó. Aqui já é outra fase, hein? 1988. Aqui, essas histórias aqui são antes dessa Demolidor O Homem Sem Medo. Isso aqui é um período posterior. Ele devia estar trabalhando nos dois, né? Devia estar trabalhando na revista em quadrinho e fazendo aqui a chamada minissérie. Os dois vão ter um caso amoroso. De novo ele vai matar um sujeito, né? Ele vai invadir lá a embaixada, porque o pai é grego. Vai invadir a embaixada. E ele vai matar outro sujeito. Ele vai empurrar o sujeito de novo pela uma janela, lá um criminoso lá pela janela. E esse criminoso vai morrer, né? Vai morrer. E ele vai ser baleado, a Electra tocando lá, né, tocando pianinho lá, tal. Ele vai ser morto. Ele praticamente vai entrar em crise. Ele já tá meio perdido, né? Aí ele se envolve com a Electra, eles namoram, tem um caso. Aqui não mostra nessa edição, que vai aparecer originalmente nas histórias do Frank Miller, lá, do Demolidor original, revista mensal, a morte do pai da Electra assassinada, né? A Electra louca, né, matando bandido na rua. Vendo? Matando bandido na rua. Totalmente, né? Aqui, ó. Pegando, batendo nos bandidos. Batendo em gente, né, no meio da rua. Só pelo puro prazer de fazer isso. Pelo puro prazer de fazer isso. Ela enfrenta os caras. Ela arrebenta com os sujeitos. Aí eles têm envolvimento amoroso. Olha que bonitinho aqui, ó.
Aqui, ó. Tendo seu casinho e tal. Aí morre, aí quando morre o Matt Murdock tá feliz da vida, né? Porque ele tá tendo um envolvimento amoroso com ela. Mas um dia o Stick volta lá pra dar um aviso pro Matt Murdock. Vendo aqui? Aqui, ó. Fique longe dela. Stick o quê? Cala a boca e ouve. Aquela guria é veneno. Está a caminho do outro lado e vai te levar junto. Já chega você ter fracassado comigo. Eu te mato antes que se junte o inimigo. Fique longe de Electra. Você não pode... Vendo? Aí ele dá um golpe na garganta do Matt Murdock e ele... Enquanto isso, eles estão se divertindo, né? Estão se divertindo com a Electra, pra lá e pra cá. Aí entre uma cena e outra, o pai da Electra morre. Quer deixar subtendido, né, que os leitores da época sabiam o que foi que aconteceu. A gente acompanhou isso na revista da própria... Na origem da Electra, né? Na origem da Electra já tem esse sucedido, esse acontecido, que o pai, a mansão lá, a embaixada é invadida e ele acaba sendo assassinado. Aí depois do enterro, ela vai embora. Eles vão se reencontrar anos depois, né? O Demolidor já é uma realidade. O personagem já é uma realidade. Ela volta, entendeu? Aí entra em cena uma figura que vai ser muito forte nas histórias do Demolidor futuras, inclusive do próprio Frank Miller, né? Que é o Rei do Crime aqui, ó. Olha aqui. O Rei do Crime, ó. Matt Murdock, o Rei do Crime aqui na história. Vendo? Que é um personagem lá das histórias do Homem-Aranha. Que o Frank Miller aí transforma o personagem. Que ele era apenas um bandido gordo, imenso, que estava lá, que comandava lá, tinha problema lá com os caras lá, enfrentava o Homem-Aranha, história sim, história não. Aí ele resgata esse personagem, aí aí cria histórias muito boas para ele, entendeu? Inclusive a história com acho que é a Amanda, né, a esposa, são histórias extraordinárias, gente. Histórias extraordinárias que quando eu li anos depois, como eu falei, daquele meu preconceito lá porque tinha a história do Bill Everett, do Stan Lee lá, aquela coisa de criança, são histórias extraordinárias. Aí aparece aqui, ó, o Rei do Crime, ele vai ser responsável exatamente pela queda do Murdock, que a Karen Page, que era uma personagem, outro resgate um resgate, né? Uma personagem que era uma espécie de namorada do Matt Murdock, aquelas coisas bem bobinhas dos anos 60, que é assim, ele sabe, eu estou apaixonado por ela, mas eu não me envolvo, ela também gosta de mim, mas eles acabam não tendo nada. Ele traz essa personagem entrega na queda do Murdock, vai entregar o Demolidor vai entregar a identidade. E aí o Rei do Crime vai justamente começar a tirar tudo dele. Vai fazer uma devassa na vida do Matt Murdock, vai tirar tudo dele a ponto dele parar na miséria, na sarjeta. Daí ele vai se reerguer. Como ele já não tem mais nada, ele não tem mais nada a perder, aí ele se reergue, vai se reerguer completamente dessa miséria, criado pelo Rei do Crime, o Kingpin, né? Kingpin, esse personagem aqui, ó. E aí o Demolidor, o Matt Murdock, vai começar a mexer também, aqui primeiramente, vai atrapalhar os negócios do Rei do Crime, né? Atrapalhar os negócios do Rei do Crime, e ele não sabe disso. Porque há todo tipo, né? Sequestro de criança, drogas, aqui, ó. Drogas. Tudo que você possa imaginar naquela localidade. Ele é o rei de Nova York, né? O rei do crime de Nova York. E o Demolidor vai começar a atrapalhar a vida dele. Entendeu? Vai começar a atrapalhar a vida dele, ó. Vai pegar os capangas do Rei do Crime, vai espancar, vai bater, vai atrapalhar os negócios, né? E isso vai deixar o Rei do Crime pensando, né? Enquanto isso, o maior valentão da cidade comete seu primeiro erro. Tudo começa com uma simples ordem para cortar gastos na divisão de filmes. Afinal, o produto não é arte. E nas cenas de perversão, tortura e assassinato não são necessários efeitos especiais. Ele vai fazer, né? Eles vão sequestrar lá uns drogados lá, vão sequestrar uma menina que está desaparecida. O Matt Murdock a encontra, ajuda ela, né? E os caras sequestram
sequestra a Mickey, né? A Mickey, sequestra a Mickey. Então o Matt Murdock vai lá e arrebenta com os caras. Arrebenta com os caras e pega a menina de volta. E aí o rei do crime vai ter que fazer aquelas situações, ele vai botar um monte de bode expiatório, né? Pra não chegar nele, né? Aquela coisa bem, né? Chegar nele. Um roteiro muito bem escrito, muito bem feito. O ano 1, né, do Demolidor, né? O Homem Sem Medo. Muito. Aí, no finalzinho, depois de tudo isso, olha que página maravilhosa, olha. Página inteira. Ele aqui, como você vê, não usava ainda o uniforme nem amarelo, né? Que é amarelo, e nem o vermelho. Vendo? Muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Aí no final, o próprio rei do crime, né? Ele vai se considerar aqui, né? O nome rodopia na mente do rei, perturbador, persistente. Um único homem destroçou uma operação que era o trabalho de anos. Um único homem lhes custou milhões. Um único homem lhes custou dezenas de tenentes, todos lançados como bodes expiatórios para a polícia, no rastro da maior captura da história da cidade. Mas em breve os tiras vão ter suas manchetes e tudo voltará ao normal. O rei não será tocado e seu império crescerá novamente, voraz, tão imortal quanto o pecado. E não será com frequência, mas esse valentão em particular irá se indagar. Esse demolidor, quem será? Por que ele me preocupa tanto? Aqui, ó. Aqui. E fazendo um gancho para o futuro, né? Quando a Karen Page, drogada, ela vai, por conta de algum dinheiro, ela vai, tipo Judas, né? Entregar o... Aqui, obviamente, ele podia ter falado da Karen Page, né? Podia ter falado, porque isso vai ter consequência lá na frente, né? Olha o stick aqui, ó. O stick dá uma, né? Dá uma, opa, se cuida, garoto. Tipo, se você precisar de... lá na frente a gente se encontra. Tá vendo? Lá no futuro a gente se reencontra, né? Se reencontra. E aqui, ó. Aí tem a última página justamente com o Demolidor. Aí aparece aí finalmente, né? Aparece o Demolidor com o seu uniforme. Tá vendo? Com o seu uniforme que nós conhecemos, né? Até esse momento aqui, pelo menos, né? Pode ser que tenha mudado aqui, ó. Eu tenho alguma outra revista aqui que tem o Demolidor, mas não com o desenho do... nem, ó. Aqui é a edição número... aqui é com o desenho do Ron Lim, que é de Demolidor 258 de 1988. Provavelmente o John Romita Jr. estava fazendo a saga, né? Desenhando, né? Aí estava na mão de outros personagens. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Olha o Demolidor aqui, ó. Desenho do Ron Lim. Tá vendo? Desenho do Ron Lim. Aqui, ó. Tem aqui, né? O Frank Miller, né? O Big Fat Kill. O Sin City, né? Aqui, ó. Isso aqui com a arte da esposa dele, se eu não estou enganado. Aqui já é a arte da esposa. É a Lynn Varley. Aqui, ó. Vendo? Lynn Varley aqui. Aqui todo em preto e branco. A arte aqui é da esposa. Vendo? Aqui do grande sucesso, né? O Sin City, que virou inclusive série de televisão, filme, sei lá. Aqui, ó. O Sin City dele, ó. Pô, o Frank Miller fez coisa pra caramba. Se eu fosse enumerar tudo que ele fez, vai ficar um vídeo de 2 horas. Olha as edições do Demolidor que eu tenho em casa, aqui, ó. Originais. Vendo, ó. Olha aqui mais, ó. Olha aqui. Isso aqui, se eu não estou enganado, é com desenho do Steve Ditko, ó. Não estava no melhor da sua forma. Grande Steve Ditko do Homem-Aranha. Vendo? Ai, ai. Steve Ditko. Olha. Não estava no melhor não estava no seu melhor momento, não, mas... assim, dá pro gasto, né? Aí, ó. Essa edição é de 1986. Vendo? Que mais edições aqui, ó. Ó. Isso aqui é o período exatamente quando o Daniel O'Neil, o William Johnson estavam fazendo desenhos, né? Estavam enquanto o Frank Miller estava em outra. Estava desenhando o Cavaleiro das Trevas. Vendo? Aqui, ó, mais edições aqui. Aqui, ó, Luke McDonald, aqui, ó. Fazendo aqui. Isso é uma fase posterior. Isso aqui foi publicado pela Super Aventuras Marvel. Essa edição aqui foi publicada pela Super Aventuras Marvel nos anos 80, na Abril. Editora Abril. Esse Demolidor 204 aqui, ó.
Deixa eu ver aqui, ó, mais uma edição desenhada pelo Steve Ditko. Aqui, ó. Mais uma edição desenhada pelo Steve Ditko. Com capa do Klaus Jansson. Aqui, ó. Capa do Klaus Jansson, desenho de Steve Ditko. E essa edição aqui é 207, né? Isso aqui, ó. Na 208, logo a outra, vai ser a primeira edição desenhada pelo Dave Mazzucchelli. Eu já tive essa edição, mas eu vendi. Eu não a tenho mais. Desenhada pelo Dave Mazzucchelli, é 208. Isso aqui é 207. 207. Se tem algum anúncio aqui. Bem, né? O negócio ficou bem ruim. Assim, quando o Frank Miller saiu, as histórias caíram pra caramba. Pra variar, né? Escrever é um talento, né? É um talento. Alguns têm, outros não. Vendo? Isso também foi, eu acredito, isso aqui também foi publicado pela editora Abril, nos anos 80. Logo depois da saída do Frank Miller, as revistas tinham que continuar, né? As histórias tinham que continuar. E aí, inclusive, ele ganhou uma edição, a edição número 100 de Super Aventuras Marvel, que eu estou colocando aqui, ela é toda dedicada ao Demolidor, que era o personagem recorrente da edição Super Aventuras Marvel, né? Era o personagem desde a número 1, né? Você vai estar vendo aqui a capa, está vendo a capa exatamente da edição 100, edição histórica número 100. Eles fizeram, nessa eles mandaram bem, porque tanto do Capitão América quanto Heróis da TVA, à época, 1987, eles fizeram uma bobajada danada, mas essa de Super Aventuras Marvel foi realmente uma edição nobre. Eu também já tive essa edição, vendi, passei para frente, só com histórias do Demolidor, desde a origem até o Frank Miller, até a época. Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Então é isso, pessoas. Eu passei aqui um geral, né, sobre o personagem Demolidor, contei um pouco sobre essa edição, né, essa edição encadernada, minissérie em 4, né, na época, quando foi lançado, edição do Demolidor com sua origem, uma edição fantástica que vale muito a pena você procurar por aí. Se você quiser pedir, você pode pedir, que tem hoje para comprar em todos os locais aí, né, você pode pedir. Essa edição aqui é de 2000 e... deixa eu ver aqui... Da editora Abril, isso aqui é de 96, essa edição que eu tenho em mão é de 1996, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, eu falei um pouquinho do personagem, o Demolidor, personagem que tem história pra caramba, tem muita história, eu li bastante coisa aí das pessoas que escrevem em blogs, etc, falando sobre o personagem. O herói cego, né? O herói cego. O herói deficiente, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, eu falei um pouquinho sobre o Demolidor, essa minissérie aqui, O Homem Sem Medo, escrito pelo Frank Miller, o grande Frank Miller, e desenhado pelo John Romita Jr., beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta, se Deus quiser, semana que vem, aqui no canal. Dá uma olhada aí nos vídeos que eu vou deixar aqui, dá uma olhada aqui, que eu vou deixar aqui uns vídeos aqui para você entrar, se você ficar curioso. Tem outras histórias em quadrinho aí no canal, já fiz sobre vários personagens, a gente tá aí montando ao longo do tempo aí uma saga da Marvel, beleza? Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem. Valeu, gente, brigadão, tchau, tchau!